Capítulo 3. A natureza de uma teoria científica. Para falar sobre a natureza do universo e discutir questões como, por exemplo, se ele possui um início e um fim, é necessário deixar bem claro o que é uma teoria científica. Tomemos a visão simplória de que a teoria é tão somente um modelo do universo, ou de uma parte restrita dele, e um conjunto de regras que relacionam quantidades no modelo com as observações que fazemos. Ela existe apenas em nossas mentes e não tem qualquer outra realidade, o que quer que isto possa significar. Uma teoria será boa se satisfizer duas exigências. Ela deve descrever, com exatidão, uma grande classe de observações, com base em um modelo que contenha somente poucos elementos arbitrários, e deve fazer previsões bem definidas sobre os resultados de observações futuras. Por exemplo, Aristóteles acreditava na teoria de Empédocles de que tudo era feito de 4 elementos: terra, ar, fogo e água. Isto era suficientemente simples, mas não fazia quaisquer previsões definidas. Por outro lado, a teoria da gravidade de Newton se baseava em um modelo mais simples ainda, no qual os corpos se atraíam reciprocamente com uma força que era proporcional a uma quantidade chamada de massa de cada um e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. Contudo, ela prevê os movimentos do Sol, da Lua e dos planetas com um alto grau de precisão. Qualquer teoria física é sempre provisória, no sentido de ser apenas uma hipótese. Nunca é possível prová-la. Não importa quantas vezes os resultados dos experimentos estejam de acordo com alguma teoria. Você nunca poderá ter certeza de que, na próxima vez, o resultado não a contradirá. Por outro lado, você pode desacreditar uma teoria encontrando uma única observação que seja discordante de suas previsões. Como enfatizou o filósofo da ciência Karl Popper, uma boa teoria é caracterizada pelo fato de fazer várias previsões que, em princípio, poderiam ser refutadas ou invalidadas pela observação. A cada vez que se observa que novos experimentos são concordantes com as previsões, a teoria sobrevive e aumenta a nossa confiança nela. Porém, se algum dia for constatado que uma nova observação é discordante, precisaremos abandonar ou modificar a teoria. Pelo menos é isso que supostamente deve acontecer, mas é sempre possível questionar a competência da pessoa que realizou a observação. Na prática, o que ocorre frequentemente é que uma nova teoria concebida é, na verdade, uma extensão da teoria anterior. Por exemplo, observações bem precisas do planeta Mercúrio revelaram uma pequena diferença entre seu movimento e as previsões da teoria da gravidade de Newton. A teoria da relatividade geral de Einstein previu um movimento ligeiramente diferente daquele da teoria de Newton. O fato de as previsões de Einstein terem coincidido com aquilo que foi observado, enquanto as de Newton não coincidiam, foi uma das confirmações cruciais da nova teoria. Contudo, ainda usamos a teoria de Newton para a maioria das finalidades práticas, porque a diferença entre suas previsões e aquelas da relatividade geral é muito pequena nas situações com que normalmente lidamos. A teoria de Newton tem ainda a grande vantagem de ser muito mais simples de se trabalhar do que a de Einstein. O objetivo final da ciência é oferecer uma única teoria que descreva o universo inteiro. Entretanto, o enfoque seguido pela maioria dos cientistas é, na verdade, separar o problema em duas partes. Em primeiro lugar, existem as leis que nos informam como o universo se altera com o decorrer do tempo. Se soubermos qual a aparência do universo em qualquer dado momento, essas leis nos informarão que aparência ele terá em qualquer dado momento futuro. Segundo, existe a questão do estado inicial do universo. Algumas pessoas acham que a ciência deveria se dedicar apenas à primeira parte. Elas consideram a questão da situação inicial uma questão para a metafísica ou a religião. Elas diriam que Deus, sendo onipotente, poderia ter dado início ao universo de qualquer maneira que lhe aprovesse. Pode ser que sim, mas, neste caso, ele também poderia ter feito com que o universo se desenvolvesse de uma maneira inteiramente arbitrária. Contudo, parece que Deus optou por fazê-lo evoluir de uma maneira bem regular,
de acordo com certas leis. Logo, parece igualmente razoável supor que também existam leis que governam o estado inicial. Acontece que é muito difícil inventar uma teoria que descreva o universo de uma só vez. Pelo contrário, decompomos o problema em pedaços e inventamos várias teorias parciais. Cada uma dessas teorias parciais descreve e prevê uma determinada e limitada classe de observações, desconsiderando os efeitos de outras quantidades ou representando-os por simples conjuntos de números. É possível que este enfoque esteja inteiramente errado. Se tudo no universo depender de tudo mais de uma maneira fundamental, poderia ser impossível chegar mais perto de uma solução completa através da investigação de partes isoladas do problema. Ainda assim, foi desta maneira que fizemos progresso no passado. O exemplo clássico é novamente a teoria newtoniana da gravidade, que nos informa que a força gravitacional entre dois corpos depende somente de um único número associado a cada corpo, sua massa, sendo, em todos os outros sentidos, independente daquilo de que os corpos são feitos. Portanto, não precisamos ter uma teoria da estrutura e constituição do Sol e dos planetas para calcular suas órbitas. Hoje, os cientistas descrevem o universo em termos de duas teorias parciais básicas, a teoria da relatividade geral e a mecânica quântica. Estas são as grandes conquistas intelectuais da primeira metade do século XX. A teoria da relatividade geral descreve a força da gravidade e a estrutura em grande escala do universo, isto é, desde estruturas em escalas de apenas alguns quilômetros até a do tamanho de 1 milhão, de milhão, de milhão, de milhão, com 24 zeros depois dele, de quilômetros, o tamanho do universo observável. A mecânica quântica, por outro lado, lida com fenômenos em escalas extremamente pequenas, como um milionésimo de centímetro. Infelizmente, contudo, estas duas teorias são sabidamente incoerentes entre si. Não é possível que ambas estejam corretas. Um dos maiores empreendimentos da física hoje, e o principal tema deste livro, é a busca por uma nova teoria que incorpore as duas, uma teoria quântica da gravidade. Ainda não temos tal teoria e podemos estar muito longe de encontrá-la, mas já conhecemos muitas das propriedades que ela deve ter. Veremos nos próximos capítulos que já sabemos um bocado sobre as previsões que uma teoria quântica da gravidade deverá fazer. Ora, se você acredita que o universo não é arbitrário, mas governado por leis bem definidas, então terá, em última instância, de combinar as teorias parciais e criar uma teoria unificada completa que descreva tudo no universo. Mas existe um paradoxo fundamental na busca de tal teoria unificada completa. As ideias sobre teorias científicas acima descritas em linhas gerais partem da premissa de que somos seres racionais, livres para observar o universo como quisermos e tirar as deduções lógicas daquilo que vemos. Em tal esquema, é razoável supor que poderíamos progredir e ficarmos cada vez mais perto das leis que governam nosso universo. Contudo, se realmente existisse uma teoria unificada completa, ela supostamente também determinaria nossas ações. Portanto, a própria teoria determinaria o desfecho de nossa procura por ela. E por que ela deveria determinar que, partindo das evidências, chegássemos às conclusões corretas? Não poderia determinar igualmente que chegássemos à conclusão errada? Ou até a nenhuma conclusão? A única resposta que podemos dar a este problema se baseia no princípio da seleção natural de Darwin. A ideia é que, em qualquer população de organismos que se autorreproduzem, haverá variações do material genético e na vivência que os diferentes indivíduos têm. Essas diferenças implicam que alguns indivíduos são mais aptos que outros a tirar as conclusões corretas sobre o mundo ao seu redor e a agir de acordo com isso. Estes indivíduos terão maior probabilidade de sobreviver e se reproduzir e, portanto, seu padrão de comportamento e raciocínio virá a dominar. Foi certamente verdadeiro no passado que aquilo que chamamos de inteligência e descoberta científica conferiram uma vantagem de sobrevivência. Não é tão certo assim que ainda seja este o caso. É bem possível que nossas descobertas científicas destruam a todos nós e,
Mesmo que não o façam, uma teoria unificada completa poderá não fazer grande diferença para as nossas chances de sobrevivência. No entanto, já que o universo evoluiu regularmente, poderíamos esperar que as capacidades de raciocínio que nos foram dadas pela seleção natural também seriam válidas na nossa busca por uma teoria unificada completa e, portanto, não nos levariam às conclusões erradas. Uma vez que as teorias parciais que já temos são suficientes para fazer previsões precisas em todas as situações, exceto nas mais extremas, a busca pela teoria definitiva do universo parece difícil de ser justificada em termos práticos. Vale notar, contudo, que argumentos semelhantes poderiam ter sido usados contra a relatividade e a mecânica quântica, e essas teorias nos deram tanto a energia nuclear quanto a revolução da microeletrônica. A descoberta de uma teoria unificada completa, portanto, pode não auxiliar na sobrevivência da nossa espécie. Pode nem mesmo afetar nosso estilo de vida, mas, desde o alvorecer das civilizações, as pessoas não se contentam em considerar os eventos desconectados e inexplicáveis. Ansiamos por uma compreensão da ordem subjacente do mundo. Ainda hoje almejamos saber por que estamos aqui e de onde viemos. O mais profundo desejo da humanidade pelo conhecimento é uma justificativa suficiente para nossa contínua procura, e nosso objetivo não é nada menos que uma descrição completa do universo em que vivemos.